Bom, pessoal, esse aqui é o meu primeiro vídeo, assim, vamos dizer, normal do YouTube, né? Eu fiz 2 vídeos anteriores que são vlogs, mais simples, assim, como teste também. E eu queria fazer esse vídeo aqui também, uma espécie de teste, mas tem alguns objetivos, que são o seguinte: eu tô fazendo whey aqui, a hora do lanche da tarde. E os objetivos são os seguintes: eu tô fazendo conteúdo já no Instagram. É muito bom, inclusive, esse whey aqui, não é propaganda, é nada, né? Mas recomendo. Já estou fazendo vídeos no Instagram, Reels, né? Com mais intenção, assim, mais continuidade, já faz aí 7 meses. E, bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Tô adorando fazer Reels lá. Mas o fato dos conteúdos no Instagram serem conteúdos mais curtos, né, gera uma série de necessidades da minha parte e da parte de vocês também que me acompanham, enfim, de terem acesso a conteúdos um pouco mais longos, né? A própria ideia dos canais do YouTube é essa, de você ter conteúdos mais onde você consegue elaborar melhor algumas ideias, onde você consegue conversar melhor com o público. É claro que tem os shorts, obviamente, que são muito interessantes, né? Não estou anulando nada a respeito dos vídeos curtos. Mas o fato é que existe uma demanda grande por vídeos maiores, vídeos mais longos, em que uma espécie de onde não existe uma espécie de afobação, né? De você falar um conteúdo que está muito bem roteirizado, onde você tem uma preocupação com qual vai ser o gancho que eu vou usar, né? Como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou prender atenção, etc. Não que num vídeo longo do YouTube você não tenha que ter essa preocupação, mas existe uma série de produtores de conteúdo no YouTube que tem produzido conteúdos mais, vamos dizer assim, conversacionais, né? Liga a câmera, começa a falar, claro, sabe o assunto que vai falar e fala. E isso traz coisas muito interessantes que tem tudo a ver comigo, com a minha personalidade. Então, por exemplo, eu gosto de conversar, né? Conversar com as pessoas. Eu falo bastante sobre, inclusive, sobre conversa. Já falei, agora, hoje em dia não estou falando mais tanto, mas a arte de conversar é uma arte um pouco perdida nos dias de hoje, né? Não sei se vocês notam isso, mas são poucas as pessoas em que você consegue realmente ter um diálogo proveitoso, em que um está ouvindo o outro, né? Realmente prestando atenção, realmente falando coisas que têm a ver com o que a pessoa falou e não simplesmente, vamos dizer, dois monólogos um na frente do outro, né? O que acontece na maioria dos casos. Parte disso tem a ver com o consumo excessivo de conteúdos curtos. Os conteúdos curtos são ótimos, eu uso eles, né, para os meus negócios, obviamente, eles têm uma função muito importante, mas tanto eu como produtor de conteúdo, como vocês como público, né, vamos dizer, sentem falta de algo assim, algo que seja mais próximo, mais despretensioso, mais conversacional, em que não existe uma preocupação com uma edição, né, super bem polida e que a gente pode conversar sobre um tema determinado, né? Isso é uma tendência no YouTube, uma tendência de já há algum tempo, justamente como resposta a essa, né, grande quantidade de vídeos curtos e um pouco também porque esse hábito de consumir vídeos curtos também causa uma série de problemas. Não é o caso aqui, não é o tema desse vídeo, mas com certeza, se você consome muitos vídeos curtos, você acaba tendo a sua atenção, a sua capacidade de atenção também reduzida. Isso tem vários livros e estudos que falam sobre isso. Mas enfim, isso não é o assunto. Esse vídeo aqui é primeiro para, enfim, o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo assim no YouTube. Então, falar para vocês o seguinte, que eu pretendo produzir mais vídeos assim. E como os 2 primeiros vlogs foram vlogs em que envolveram ali minha família e tal, onde eu trouxe assuntos, por exemplo, de casamento. No segundo vlog eu falei de casamento, por exemplo, um determinado tema dentro do casamento, muito, muito interessante, muito importante, inclusive. Vejam o vlog se vocês não viram ainda. Mas eu não pretendo falar somente disso, quer dizer, eu pretendo falar sobre
assuntos que eu quiser, né? Obviamente. Então, um deles é casamento, a educação de filhos também tá assim no, no hall de assuntos que eu quero trazer aqui de vez em quando. Algum comentário sobre cultura, enfim. Mas a parte de negócios também, o assunto, né, negócios, especialmente negócios digitais, é um assunto que eu pretendo conversar com vocês aqui de vez em quando, porque é o que eu faço. Eu sou conhecido por ter um grande sucesso, né, dentro do mercado de infoprodutos, dentro do mercado digital, já há 12 anos, quase 12, né? E hoje eu vim falar sobre isso, quer dizer, avisar vocês, mais ou menos, que eu não vou fazer só vídeos assim sobre dentro de casa, com a família, ou falar sobre casamento, enfim, não é assim que o meu canal no YouTube é para falar de outras coisas que eu falo no Instagram, mas também sobre uma variedade de assuntos, incluindo negócio, tá? E eu lembrei, recentemente eu estava lembrando de um vídeo que eu fiz no Instagram sobre um aspecto dos negócios digitais, que não é exatamente digital, mas enfim, que é o aspecto da prospecção. O que acontece? Existe uma série de cursos, uma série de escolas que ensinam jovens a algum ofício, né? Por exemplo, a editar vídeo, a escrever, né, escrever copies, a ser social media, por exemplo, fazer gerenciamento de redes sociais de possíveis clientes, e outros serviços, né? Gestor de tráfego, por exemplo, muito conhecido, uma profissão muito divulgada, né, ultimamente, com alguns players muito grandes e muito bons, que eu gosto muito, que ensinam de forma muito séria pessoas a ser gestor de tráfego, por exemplo, Pedro Sobral, meu amigo, que tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido. E o que acontece é que esse pessoal vai para o mercado para conseguir clientes, perfeito? E eu fiz um vídeo no Instagram de 2 minutos ensinando os jovens, especialmente pensando neles, ensinando eles a prospectar. Por quê? Porque eu comecei a receber uma série de mensagens de prospecção de editores de vídeo exatamente iguais, né? A frase era mais ou menos assim: Arno, adorei seus vídeos, é você mesmo que edita? Eu recebi um monte, eu vou botar aqui no vídeo para vocês verem só alguns exemplos, mas assim, recebi vários, vários. Outras pessoas, depois que eu postei esse vídeo no Instagram, me relataram que, ó, eu recebo as mesmas mensagens, e outras pessoas de outros nichos também prospectam dessa maneira, quer dizer, com esse tipo de mensagem. O engraçado foi que na primeira mensagem que eu recebi, eu respondi o cara. Ele perguntou: é você mesmo que edita? Eu falei: sim. E aí ele me respondeu: ah, legal, onde você edita? Quando ele enviou essa resposta, na hora eu saquei, putz, isso aqui é uma prospecção. Isso não é um seguidor que está realmente querendo perguntar, né, se sou eu mesmo que edito, então para que ele se inspire também para editar os vídeos dele. E foi o que eu pensei, né? Quando eu respondo os directs lá de vez em quando, de vários seguidores, e achei que a mensagem era nesse sentido. E aí eu falei, não, peraí, isso aqui é uma prospecção, né? E fiquei quieto, não, né? Só respondi, eu acho que eu respondi, ele me respondeu então perguntando se eu, se eu levava muito tempo, né? Acho que essa era a resposta dele, você leva muito tempo? E aí eu não respondi mais porque já entendi que era uma prospecção e eu não estava interessado nesse tipo de serviço, né? E eu achei, mas não só por isso, porque, pô, eu fiquei assim, pô, não é assim que se prospecta, né? Obviamente. Mas beleza, deixei o assunto assim, esqueci do assunto e de repente eu comecei a receber essa pancada de mensagens iguais. Falei, então, e tem alguém aí criando algum curso de edição de vídeo que ensina os alunos pobres, jovens, inocentes a prospectarem assim, e realmente eu estava certo na minha intuição, isso realmente é uma prospecção, né? E aí, enfim, fiz o vídeo no Instagram respondendo e ensinando como prospectar. E nesse vídeo aqui, então,
depois de 10 minutos de vídeo, eu vou explicar o objetivo do vídeo, né? Provavelmente isso não é um bom exemplo de roteiro a ser seguido, né? Você só fala sobre o que é o vídeo com 10 minutos, né? Não é o que deveria ser feito, provavelmente. Mas, então eu vou explicar para vocês, eu vou, enfim, elaborar um pouquinho mais esse assunto, explicar como é que você deve fazer uma prospecção e por que esse tipo de prospecção está errado, né? Então, o que eu falei em 2 minutos lá, agora eu já estou achando que, né, vale mais a pena ver o vídeo de 2 minutos do que esse aqui. Mas enfim, vamos lá. Ah, existe essa crença, né, o pessoal acredita que se eu mandar essa mensagenzinha, olá Arno, olá fulano, é você que edita, adorei seus vídeos, é você mesmo que edita, você acha que vai mandar para 1000 pessoas, né? Como é que é o raciocínio? Eu vou mandar para 1000 pessoas, alguns vão responder e alguns vão conversar comigo e alguns lá no fundo do funil eu vou converter em serviço. Perfeito? Muito bem. Por que que eu acho que esse tipo de prospecção não funciona? Ou ele vai funcionar muito, assim, de modo muito capenga? Porque a premissa desse tipo de prospecção é um desinteresse do prestador de serviço pelo perfil prospectado. O desinteresse é real. A mensagem e a conversa, elas cheiram a desinteresse, certo? Tentando mostrar um interesse que é fake, né? Com a frase ali, pô, adorei seus vídeos. Com certeza, nenhum dos caras que me mandou mensagem viu algum dos meus vídeos, um vídeo. Assim, põe minha mão no fogo que quem mandou esse tipo de mensagem, quem manda esse tipo de mensagem, não vê os vídeos. Ou se viu assim, um trecho de um vídeo, né? Viu o número de seguidor, viu, esse cara pode ser interessante. E vai lá e manda mensagem. Então a premissa é um desinteresse fundamental. E a crença, que eu me referi há pouco, é uma crença de que o desinteresse pode gerar lucro para você, né? Olha só, né? Eu sei que é um caminho meio longo e você pode acreditar nisso piamente porque pode funcionar em algum nível, mas eu acho que esse funcionamento é meio capenga. Já vou entrar nisso aí. Mas a crença, né, que tá embutida aí, a premissa que está embutida é: eu tenho um desinteresse real que eu disfarço com um interesse só pela copy, pela frase, ou seja, eu disfarço meu desinteresse com uma aparência de interesse e isso vai me dar dinheiro, isso vai me dar serviço, isso vai me dar resultado. Essa premissa, esse caminho, essa lógica não vai funcionar, especialmente no médio e longo prazo. Pode funcionar em algum nível no curto prazo, mas aqui que vai o porquê que é uma lógica capenga e porquê que esse funcionar, ele é um funcionar capenga. Porque, ora, se você não tem um interesse desde o início, se o que está na base é um desinteresse mesmo real, ou seja, o teu interesse é só em coletar clientes, né, e lucrar, por assim dizer, né, e fechar serviço, não tem nada errado em querer fechar serviço, mas com essa base de desinteresse, o que acontece é que você vai prestar um serviço desinteressado também e a relação com o teu cliente ela vai ficando fraca com o tempo, né? Por quê? Porque você está interessado no volume, né, que você tem de clientes, você vai acabar se dispersando, você não tem interesse real em cada um deles, você não compreendeu a proposta de cada um deles, e isso vai continuar em você, vai continuar na base do serviço que você está prestando. E isso vai deteriorando a relação com o teu cliente e isso vai dar problema lá na frente. Perfeito? Fora que eu acho que assim, o volume de clientes que você vai fechar nessa base vai ser muito pouco. Não vai ser um volume interessante, o volume que você está pensando que você vai ter. Veja, como você deve prospectar? Simplesmente você vai trocar esse desinteresse disperso, ou seja, você espalha desinteresse para 1000 pessoas, você mandou essa mensagem para 1000 pessoas, ou seja, você tem um desinteresse disperso, você vai trocar isso por
um interesse concentrado. Ou seja, você vai se interessar por algumas pessoas de verdade, de modo genuíno, de modo concentrado, ou seja, muito menos pessoas. Você vai concentrar o seu interesse em algumas pessoas. Você vai pegar menos pessoas, ou seja, concentra os teus esforços e neles você vai concentrar o teu interesse. Então, o que você vai fazer? O que eu recomendo que você faça? Tá certo? Ora, vamos pegar o exemplo do rapaz que me mandou, né, de todo mundo que me mandou essa mensagem para editar vídeos. Vamos supor que em vez de fazer isso, ele faça a seguinte abordagem, tá? Ele fala assim: Arno, meu querido não precisa, mas enfim, Arno, te acompanho há algum tempo aqui no Instagram e acho os seus vídeos sensacionais. E gosto muito dos seus vídeos e gosto muito da sua linha de conteúdo. Eu percebo que você tem algumas linhas de vídeos aqui, algumas linhas editoriais. Você tem alguns vídeos cujo tema é amplo e que eu entendo que você queira alcançar o maior número de pessoas, e eles alcançam mesmo. Por exemplo, aquele vídeo em que você conta a história da sua família, o dia que a sua família ficou presa no aeroporto. Sensacional aquele vídeo e tá excelente. Adoro esse conteúdo e vejo que ele está dando muito resultado para você. Mas tem outra linha aqui de vídeos que são os seus cortes, né? Você faz as lives toda terça e você faz os cortes. Esses cortes estão ótimos, o conteúdo dos cortes é muito interessante. Mas eu acho que se a gente não só, né, se você não só publicar esses cortes assim seco, do modo que você está fazendo, e você conseguir, por exemplo, fazer algumas sobreposições de imagens, colocar uma trilha interessante, colocar uma legenda mais refinada, colocar alguns motions, algumas frases, e dar uma refinada na edição, cortando algumas coisas que eu acho que estão sobrando em alguns cortes, eu acho que o teu alcance nesses cortes pode ser muito interessante. Olha só, outra abordagem. Mas continua. E imagina se ele fizesse o seguinte, falasse o seguinte: bom, inclusive eu tomei a liberdade e baixei aqui um desses cortes e fiz um exemplo do que eu estou te falando. Eu baixei, dei uma limpada no corte, deixei ele um pouco mais fluido, incluí algumas imagens, alguns mochos, uma legenda interessante, né? Algumas mudanças de enquadramento, fiz aqui a minha magia e você pode usar aqui, pode dar uma olhada, você pode baixar, pode usar ele inclusive para testar o alcance. E se você achar interessante, achar que essa linha de vídeos que pode te dar mais alcance, esse tipo de vídeo pode te dar mais alcance, eu estou aberto a conversar com você para prestar esse tipo de serviço para você, que eu acho que acho você um cara sensacional e gostaria de poder servir o seu perfil aqui. Tá bom? Abraço, aguardo sua resposta. Veja, a mensagem já é outra coisa, certo? Agora vamos imaginar o que o cara precisa fazer para chegar nessa mensagem. Ele precisa ter uma atenção concentrada, ele precisa ter um interesse concentrado em mim. E fazer isso com outras pessoas. Não dá para fazer com 1000, dá para fazer com 20, talvez, 30. Mas a efetividade de uma mensagem dessas vai ser, não é que pode, vai ser muito maior. Tá? Porque o que ele precisou fazer para criar uma mensagem dessa? Ele precisou me seguir, assistir aos meus vídeos com atenção, entender que eu tenho várias linhas de conteúdo, não só uma, eu tenho vários tipos de vídeo e que cada vídeo tem um propósito. Então ele já na mensagem ele já indica um estudo da estratégia de conteúdo que eu uso no Instagram. Ele precisou escolher um vídeo que ele acha que é bom, mas que poderia ser melhor, baixar, ele fazer uma edição, ou seja, olha só o tanto de atenção, de trabalho que ele colocou concentrado em mim e como isso se reflete numa mensagem totalmente diferente, totalmente personalizada, derivada de fato de uma concentração do interesse do indivíduo.
do interesse desse prestador de serviço, no caso, editor de vídeo. Pergunto para vocês, qual a chance de eu me interessar por esse trabalho em relação à primeira mensagem? Né? É assim, muito maior, certo? Mas é assim, muito maior mesmo. Ou seja, o ponto aqui é o seguinte, se você acredita que essa ideia, essa lógica de que desinteresse disperso pode dar resultado, cara, você abandona isso e você começa a investir na sua prospecção nesse interesse concentrado, tá? Mas não só na prospecção, isso vale para todas as instâncias do negócio, né? É muito comum, eu já caí nessa também, né? Isso foi um erro que eu cometi várias vezes, mas não cometo mais também, de entender que algumas coisas no negócio estão no piloto automático, né? E começar a não prestar atenção. No momento que você tira a atenção, assim, tirou a atenção, né? A tua atitude perante aquele negócio, aquela ponta do negócio é de desinteresse, você perde dinheiro. Então, existe um tesouro no interesse genuíno que você coloca na prospecção ou, enfim, em outras instâncias do seu negócio, como eu falei, na sua vida, enfim, obviamente, né? Mas aqui a gente está falando de negócio, especificamente de prospecção. Bom, teve uma seguidora que viu esse vídeo e colocou em prática. O que ela fez? O nome dela é Indianara, eu vou deixar a mensagem dela aqui. Ela prospectou a pediatra dela. Então ela contou a história assim na mensagem dela, falou que ela estava com medo porque ela viu meu vídeo e falou, pô, ela teve a ideia de prospectar a pediatra dela para ser social media dela. E aí o que ela fez? Ela falou, bom, eu fiz um estudo prévio de avatares para o perfil dela. Né? Imprimi o estudo e apresentei para ela meio com medo, assim. Cheguei para ela e falei, ó, ela falando que ela estava meio receosa, tal, não sabia se devia né, entregar a coisa ou não, tava com cagaço. E aí, ela falou, ó, doutora, depois de uma consulta, né, com o filho, ó, doutora, mudando de assunto, tá aqui, eu fiz um estudo, eu vi o seu perfil, eu fiz um estudo dos possíveis públicos, né, avatares, que a senhora poderia estar conversando ali no seu perfil. Tá aqui o estudo, acho que é uma linha interessante para o desenvolvimento do seu perfil, para você crescer, enfim, ter mais cliente, poder cobrar mais. E se você quiser, a gente pode conversar para eu prestar esse tipo de serviço aqui, para produzir conteúdo segundo esses avatares aqui que eu levantei. Veja, ela fez no mundo real o que no vídeo eu ensinei para fazer no digital, ou seja, ela fez um estudo prévio, ela chegou com, né, um papel impresso falando, ó, eu te vi, eu prestei atenção em você e vi essas possibilidades aqui no seu negócio. E eu posso te ajudar com isso. E isso pode significar, né, mais clientes, mais dinheiro no teu bolso também. Olha só, interesse concentrado. Ela deu um tiro interessado. Resposta, resultado da pediatra. Ela achou que, né, sei lá, ia dar no poste. Mas depois a pediatra respondeu e falou, ó, adorei o teu estudo, vamos fechar. E ela fechou no preço que a Indianara pediu. Né? Não sei qual foi o preço. Depois a Indianara me falou mais ou menos o preço, mas ela fechou no preço. Né? Primeiro preço. E aí o que acontece? A Indianara tem um cliente baseado exatamente nisso que eu estou falando para vocês aqui. Tá? E aí, veja, a Indianara começa esse relacionamento com o cliente, claro, depois ele se desenvolve. Então, é um serviço inicial, um serviço que ela vai começar ali, ela pode imaginar depois uma escada de aumento de valor, né? Aumento de valor do serviço dela, provendo outro serviço, mostrando resultado, etc. Mas daí é outra conversa também. Eu digo isso porque lá para a Indianara eu mandei uns áudios dela falando os próximos passos, né, do que ela poderia fazer com a cliente para, enfim, poder também cobrar mais, tá certo? Mas tudo começa com
esse interesse concentrado. Então, a minha orientação, meu conselho aqui desse vídeo, o propósito desse vídeo é esse. Acreditem que saibam, né? Saibam que o interesse genuíno, ele traz resultados para você nos seus negócios. Esquece esse negócio de dispersar prospecção, ó, eu não estou interessado em você, mas eu estou interessado no seu dinheiro. Né? Esse tipo de mensagem de prospecção vai feder ao interesse egoísta, vamos dizer assim. Eu sei que esse cara está interessado, não está interessado em mim, está interessado nele. Né? A minha esposa ligando aqui. Então, troquem a dispersão desinteressada por uma concentração interessada. Tá certo? A mesma coisa se aplica, finalizando aqui o vídeo, levando para um outro lado da sua vida, a mesma coisa se aplica com as coisas que você consome, por exemplo, né? Eu comecei esse vídeo falando de conteúdos curtos. Veja, troque essa sequência de conteúdos curtos, que é uma dispersão, e tem uma dispersão e desinteresse embutido ali, ou seja, você não está interessado naquilo, você quer passar o tempo, você só quer, né, enfim, algumas coisas interessantes, óbvio. Eu procuro, pelo menos, produzir, por exemplo, no meu Instagram, coisas interessantes num espaço um espaço curto de tempo. Mas se você trocar isso por uma concentração interessada, um interesse concentrado, consumindo, por exemplo, conteúdos de pessoas que você confia, mas são conteúdos maiores, mais longos, mais parrudos, por assim dizer, você vê que no plano do aprendizado, no plano da tua própria cognição, a história vai ser outra, completamente outra, certo? Você, ao invés de passar 30 minutos vendo, né, vídeos curtos, né, nos quais você não está muito interessado né, e você dispersa a sua atenção, né, divide a atenção nessa série de vídeos curtos, você concentra a sua atenção num vídeo de 30 minutos, por exemplo, como esse aqui, em que você realmente vai sair de um vídeo desse com algo interessante na mão que você realmente pode utilizar, pode ser útil para você, justamente porque você concentrou um tempo maior nisso. Não exatamente pela orientação em si, porque tudo que eu falei aqui, por exemplo, nesse vídeo, eu falei naquele vídeo de 2 minutos, né? Você pega aquele vídeo de 2 minutos, tá? Em 2 minutos eu resumo a história toda. Mas eu tenho certeza que quem vê esse vídeo de 30 minutos aqui quase, e vai ter muito mais chance de executar e fazer isso que eu falei, mas sem dúvida nenhuma. Então, troque a sua dispersão desinteressada por uma concentração interessada. Tá? No próximo vídeo eu não sei o que vai ser, mas adorei fazer esse vídeo. Deixa um comentário aqui, a gente vai conversando. Me segue se você não me segue. A gente se vê no próximo vídeo.